Acho que tem aí o suficiente, não é? Marcelo vai fazer equalização lá. Alô? Eu queria fazer uma menção especial a duas pessoas aqui. Duas pessoas, obrigado, Gerson. Francisco Gonçalves, três pessoas na verdade. Mário, fica em pé um pouquinho, todo mundo já te viu contar a história, mas é aquela história. Mário Jorge é uma figura... Peraí, Mário, fica em pé um pouquinho, por gentileza. Eu sei que você está um pouco cansado, veio de São Paulo. Mário é uma figura antológica da música adventista mundial, na minha opinião, humilde, mas sincera. Ele foi um grande professor meu de piano, sem eu ter sentado um minuto sequer ao lado dele para ter aula de piano com ele. Ele foi um modelo para mim. Naquela época difícil, que não havia compositores adventistas, não é, Mário? Só havia você, Ennio Monteiro e não sei quem mais. E o Costa Júnior, Williams, o pai da Laura Morena. Não é verdade? Mas vieram bem depois, como a Nádia está falando ali. O que acontece? Homens como ele receberam essa bênção de Deus. Estão sendo trazidos hoje para a igreja de Madureira como uma bênção, amém? Modelo para mim. Outro, Francisco Gonçalves, que não menos diferente, obrigado, Mário, do que o Mário me incentivou muito. Um dia eu estava tocando piano na Central, nos anos 80, eu já era pianista há 550 anos. E ele falou assim: Orley, você não lembra disso, mas eu lembro. Você não lembra disso. Pega com o dedo mais arredondado e com mais firmeza, pulsando melhor. Você não sabe como é que aquelas palavras martelaram na minha cabeça. Eu já tinha gravado um disco quando você falou isso para mim. Você sabe tudo e mais um pouco, né? Que bênção, hein? E você cantou barítono foi um dos melhores barítonos da história do Arautos do Rei. Tem um amigo meu que fez muito som para mim na Central, está aqui, Fratini. Fratini, fica em pé. Fratini, o homem do som. Quero fazer som de novo com você para Jesus. Amém. Quarteto, teu coração. Dó maior? Sol maior. Capela, não é? Espera aí, não canta não. Senão vou estar cometendo sei lá. Raul, dá o microfone para ele aí. Você lembra daquele musical do John Peterson que a gente fez? Fala um alô aí pro pessoal. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Você lembra aquela narração que nós tínhamos? Primeiro tenor do quarteto. Musical do John Peterson, um grande compositor batista. Bons tempos do Integração aqui. Dá vontade até de chorar. Mas não vou chorar não, que vocês vão louvar a Deus agora. Eu tenho o prazer de cantar com meu primo Isaías. O quarteto está sendo formado aqui agora. A gente nem sabe como é que vai ser. Mas o Isaías é meu primo. Nós somos primos. E o Iveson, como eu vi que tinha um quarteto aqui, eu falei com a Raul, poxa, vamos juntar, vamos cantar, que é difícil. É difícil juntar a voz assim, né? Primeiro, segundo, baixo, barítono. E hoje a igreja de Madureira está sendo privilegiada, né? Com certeza. Então vamos louvar o Senhor. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus com
Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Louvado seja Deus. Amém. São tantos os comunicados lindos. Eu acabo de receber um aqui que não podia deixar de passar, e eu me lembro quando isso aconteceu, quando eu li isso. Nádia é pianista e vem servindo a essa igreja. Nádia, fica em pé, tem gente que não te conhece que veio visitar hoje aqui. Nádia Barata. Em 1966, foi isso? Então você tinha o quê? Enfim, eu saí na revista Adventista e ganhei o primeiro troféu da Escola Nacional de Música, representando a Igreja Adventista. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Madureira. Edivânia, o que você vai cantar agora antes do Chiquinho pregar, Francisco Gonçalves pregar? Você vai falar sobre o quê? Fala pra gente aí. Que para que aconteça um milagre, antes a gente precisa acreditar. Várias histórias do passado nos falam: foi preciso molhar os pés, foi preciso mergulhar várias vezes, 7 vezes, né? Foi preciso sacrificar seu próprio filho, levar seu filho e levantar ali para sacrifício, mas Deus mandou o cordeiro. Então, é preciso acreditar, é preciso confiar que o milagre vai acontecer. Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Cantem comigo. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra
impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Queridos, nosso tempo está avançado, mas é festa hoje, tá certo? O pregador disse assim, até meio-dia, eu digo, não se preocupe, porque quem foi embora vai perder as bênçãos que Deus ainda tem preparado até o final. Eu queria saber quantos do grupo, do encontro de hoje, vieram, são daqui do Rio de Janeiro mesmo, fica em pé. Pessoal que é daqui do Rio, do grupo do reencontro, fica em pé. Isso. Muito bem. Não é isso que eu estou falando não, Mário. Eu estou falando quem estava aqui que não precisou se deslocar. O Mário viajou, ele não dormiu à noite. Mas, queridos, permaneçam em pé. Quantos vieram de São Paulo? Tem alguém de São Paulo aqui? Só o Marinho aqui. De Recife? Muito bem. Estados Unidos, tem alguém? Meu querido ali, seja bem-vindo. Welcome, como dizem. É isso, né, meu filho? Muito bem. Cadê o Carlinhos também? Tem mais alguns que vieram de outros lugares do globo aqui, que não seja Rio de Janeiro. Fica em pé. Tem lá em cima um grupo. Carlinhos está lá em cima. Muito bem, a gente sabe que o Carlinhos é naval, ele veio navegando a noite toda para chegar aqui em tempo. Seja bem-vindo, querido, que Deus te abençoe. E nós queríamos agora, o pessoal do vocal, fique em pé aí, por favor. Cadê o Orley? O professor Orley deu uma saída. Francisco, conhece a turma toda? Diga aí. Não conheço. Não? Haroldo, quem é Haroldo? Salvador, Josi, Gerson e Edivânia. Então essa turma do vocal, esses abençoados por Deus que cantam e cantam lindamente bem. Aqui à frente a gente tem, pode assentar, queridos, por favor, pode assentar. Aqui à frente a gente tem o Antônio. O Antônio é um excelente criatura, não poderia dizer diferente. Cuida bem da minha filha porque é o meu genro. E continue cuidando, viu, rapaz? Ali está o Raul, esse homem que realmente é uma bênção de Deus, é um dom também. O Marinho, eu chamo ele de Marinho porque ele é pequenininho. Pois não, meu filho? Não, eu gostaria de somente frisar que eu aprendi a cantar nesta igreja. Irmão Sérvulo, Margarido, João Barbosa e por aí afora, foram eles que me ensinaram a cantar. E depois Orley e outros mais. Mário Jorge, cantei com ele. O Orley está ali, fica em pé um pouquinho, Orley. Filho do pastor Gileno, que foi pastor desta igreja durante 5 anos. Aí pelos anos de 80, não foi? 73 a 77. Isso aí, querido, que Deus abençoe. Pastor Gileno estava chegando, a gente estava na direção dos jovens aqui, junto com, acho que era com Dorival. E era um pastor que colava, ele jogava bola com o grupo. Não é? E quando se fazia, ele jogava no gol.
E quando se fazia cara feia, ele disse assim: não chuta forte que eu deixo passar. E dava uma colher de chá para o time adversário. Deixa eu só apresentar. Oi? Apresentar aqui o Francisco, que é o nosso querido Francisco. Faltou o Abraão hoje, né, Francisco? Eu olho para você e lembro do Abraão também. Pois é. Muitos foram convidados, mas alguns não puderam vir. Estaria aqui o Dorival, a Gildete, a irmã dela, o Erinho, não é? Muita gente, a Dulce, filha da irmã Joaninha, não é? Mas sempre a gente tem na vida os percalços, tá certo? De forma que a gente espera no quarto encontro que todo mundo venha. Já peguei alguns e-mails, porque o convite é feito por e-mail, e a gente vai já começar a trabalhar logo no início do ano, para que em setembro, a gente vai marcar a data aí, a gente tem um bom número dos companheiros aqui deste grupo. Pois não, Antônio? E o irmão Oliveira, da igreja de Aracaju. Que Deus abençoe. Nós queríamos só fazer um pedido antes de passar a palavra para o... Alguém diz assim: quando esse cara pega o microfone, não larga. Mas é porque a gente tem que falar o que precisa ser dito, né, irmão? E a gente tem que falar pela frente. Então a gente queria o seguinte: logo depois do culto, eu queria pedir que o pessoal do grupo do Reencontro se reúna aqui nesse cantinho, olha, para uma foto e para uma pequena comunicação sem microfone. Que Deus abençoe. Eu quero falar aqui de baixo, porque a gente fica mais próximo e mais aconchegante. Queria dar uma notícia a vocês que a Sony Marie nos deu agora há pouco, e o pastor Oliveira, o pastor Demar Quint, disse que no próximo ano ele que vai pregar. Ah, eu sabia que a igreja ia gostar. Pastor Demar Quint. Pastor Demar Quint, que eu carinhosamente chamava de pastor de boi. Porque depois que ele saiu do Silvestre, ele foi cuidar do sítio, né? Lá do Silvestre, ele dizia: pastor, agora você virou pastor de boi, em vez de ser pastor de ovelha. Mas era aquele pastor que escrevia o Ponderando na revista Adventista. Eu ia falar no pastor Gileno, porque você não sabe disso, mas quanta gente já me confundiu com o pastor Gileno, rapaz. Eu uma vez cheguei para ele e falei: pastor, parece que nós somos irmãos. Lembra? Falei: olha, pastor, a gente parece demais, pastor. Eu acho que agora estou mais parecido com ele ainda, que eu estou, né, chegando um pouco mais de idade. Eu estava ali me deliciando, Orley, com a música de vocês. Viu, Mário? Enquanto vocês estavam lá fora, eles estavam cantando aqui, tocando, e eu dizendo: meu Deus, quem dá esses dons para esses meninos tocar desse jeito, né? As coisinhas que ele estava fazendo, não é nada, a gente fica assim, bobo, né? Como é que ele consegue? É fácil, né? Para ele é fácil fazer aquelas coisas. Mas é Deus quem dá os dons. E graças a Deus por aqueles que usam os seus dons, os talentos, para a honra e glória de Deus. E quando nós pensamos, Sony Marie, Mário Oliveira, no reencontro desse ano, e disse: a música, eu falei: deixa na mão do Orley. Aí o Mário falou: ele organiza tudo, ele faz tudo. E vocês do grupo, muito obrigado. Muito bom, muito bom. Isso, a música, eu sempre repito isso, gente: a música não é acessório, a música é parte integrante. É parte integrante. E vocês se lembram que desta igreja aqui saí eu para o Arautos, e depois saiu o Evaldo para o Arautos, não é? Foi aluno do Orley, imagina, não é? E esta igreja é abençoada. Mário Oliveira, como está bonita a igreja, né? E eu queria dar os parabéns à liderança da igreja por terem dado o nome do pastor Alcimar para o auditório lá embaixo. Irmãos, é isso que vale. Eu sempre digo, é isso que vale. Nós vamos levar para o céu, é isso. É o companheirismo. O evangelho, o Mário sempre fala isso, o evangelho do relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. Por isso o salmista diz, o Salmo 133, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. É isso que nós vamos levar. Não vamos levar mais nada do que isso.
Pois bem, recados dados, o Mário tirou a minha introdução do meu sermão. Vê como Deus trabalha, né? O Espírito Santo trabalha de uma maneira extraordinária. Ele já deu a introdução do meu sermão. Eu ia começar como ele começou, a história dele. Percebem? A historinha das crianças não é apenas para divertir as crianças. É uma maneira de transmitir o Evangelho na linguagem infantil. Por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós temos um objetivo. Qual é o objetivo? A salvação. Esta é a grande pergunta. Lembram-se quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus? Qual foi a pergunta dele? Não, ele começou fazendo a pergunta de uma maneira errada. Como é que foi? Bom mestre, olha só, chegar perto de Deus e ir bajulando, né? Já com bajulação. Bom mestre. E aí ele fez, como é que ele completou a pergunta? Não, que bem farei. Olha só as palavras. Bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. E Jesus já começou quebrando as pernas dele. Bom só existe um. Não vem com bajulação para cima de mim, não. Bom só existe um. Agora, se você quer se salvar, guarda os mandamentos. Aí ele diz assim: mas isso aí eu já faço desde criança. Já nasci num lar adventista. Para mim está fácil. Eu já faço isso. Mas não é assim, irmãos. Jesus estava querendo entrar no âmago, no íntimo, no coração do jovem rico. Mas tem um outro personagem bíblico que também fez a mesma pergunta. O carcereiro de Filipos, lembram-se? Quando as portas do presídio, da prisão se abriram, o carcereiro, que era romano, não era judeu, era romano, era um soldado romano, ele estava ali para guardar, para não deixar ninguém fugir. Quando ele viu aquela cena, os portões abertos, os presos todos sem as correntes, o que ele fez? O que ele pensou em fazer? Vou me suicidar. E olha só, Paulo estava vendo? Paulo não estava vendo. Ele estava lá no porão da prisão. Foi Deus que disse para ele. E lá do fundo Paulo disse: não te faças mal. Porque Deus é que orientou a Paulo. E então, esse homem se aproxima de Paulo e faz a pergunta: que devo fazer para que eu seja salvo? E é impressionante, irmãos, o que aconteceu naquela noite ali. Porque Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo falou assim: guarda tudo, guarda os mandamentos, guarda o sábado, seja vegetariano, faça isso, faça aquilo. Ele doutrinou o homem naquela noite? Uma noite só? Não. E eles foram batizados naquela noite. É assim que vai acontecer brevemente. Não vai ter tempo de passar todas as doutrinas, as 28 doutrinas da igreja, para batizar as pessoas. Pois bem, quem vai se salvar? A Bíblia responde. Por favor, abram Salmo 24. Salmo 24, versículos 3 a 6. Salmo 24, versículo 3 a 6. Quem subirá, Senhor, ao monte? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A pergunta é a mesma. E a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Agora começou a complicar, Edivaldo. Quem vai se salvar? Quem é limpo de coração. Não olha para o lado, não. Quem aqui na igreja você acha que vai se salvar diante desse texto aqui? Nem olha para o lado, não, por favor. Também não olha para frente, não. Que nem eu passo nesse escrutínio aqui.
quem vai se salvar é quem for limpo de coração. Aquilo que o Mário falou, como uma criança inocente e pura. E eu exatamente queria relembrar com vocês, quem no Velho Testamento a gente pode dizer assim, não tem nada registrado contra ele, nenhuma mancha, nenhum pecado. Abel, né, Mário? Abel, não tem nada sobre Abel? Tem algum registro sobre Abel? Não. O único registro é que ele foi morto por Caim. Nada, nenhum registro. Enoque, você falou. José tem, né? O que tem dele? Ele tomou o povo. É verdade. Porque José, a gente tem essa noção de que ele não tem nada, porque nós nos esquecemos desse detalhe, de que José também, porque para fazer face aos problemas, a falta de alimentos, etc., José fez. Mas tudo bem. Quantos personagens bíblicos existem no Velho Testamento? E a gente tem dificuldade de encontrar 2, 3. Agora vamos lembrar de outros personagens bíblicos que a gente tem certeza, se não fosse algum outro relato, de que não estaria salvo. Vocês lembram de algum do Velho Testamento? Tem certeza, esse não está salvo. Hein? Saul, Jezabel, quem mais? Caim, tá bom? Quem mais? Quem? Eu não ouvi, perdão. Ao rei Acabe. Ah, perfeito. Não, estou falando do Velho Testamento ainda. Estou no Velho Testamento ainda, ok? Agora, e Jonas? Eu coloquei uma duvidazinha na cabeça de vocês, hein? Porque quando termina, mas não está escrito. O livro de Jonas termina com ele brigado com Deus. Pode ler o livro de Jonas. A gente só sabe que Jonas está salvo porque Jesus menciona, fala sobre ele, etc. Mas no relato bíblico, não tem. Termina o livro de Jonas, ele brigado com Deus. O senhor não destruiu Nínive. E eu vim aqui foi para isso. Jonas. Sansão. Vou chegar lá em Salomão. Sansão. O que vocês acham? Está salvo ou está perdido? Salvo? Onde é que está escrito? Hein? A gente tem certeza, porque na verdade Sansão está na lista dos heróis da fé de Hebreus 11. Porque senão a gente teria pensado que ele tinha sido um suicida. Viveu uma vida toda desregrada. E no final ele diz assim: Senhor, devolve-me a força para que eu me vingue dos meus inimigos. O objetivo dele qual era? Se vingar. Se a gente fosse humanamente falando, Edivaldo, Sansão estava fora, mas ele está lá. Mas tem um outro, Jefté. Jefté está salvo? Hã? Como é que a gente sabe que Jefté está salvo? Hein? Está lá em Hebreus 11, é verdade. Mas como é que termina o relatório da vida de Jefté? O que ele fez? Matou a própria filha. Ele fez isso. Ele matou a própria filha. Ele fez um voto e ele cumpriu aquele voto. Mas a gente sabe que ele está salvo porque está lá em Hebreus 11. Há controvérsias. Alguns acham que ele não tenha matado a filha. Um dia desses, falando de uma igreja, levantou um tumulto danado, porque disseram que não. Eu disse: não, vai lá ler Juízes 11, você vai ver que ele fez aquilo sim. E Salomão? Está salvo? Está me olhando com a cara assim, tá ou não está? Salomão, como é que a gente vai saber se ele está salvo? Porque ele se arrependeu. Como é que diz onde é que está escrito que ele se arrependeu? Não na Bíblia, no Profetas e Reis. Tá. Mas tem também o livro de Eclesiastes,
onde ali ele diz que ele se arrependeu de tudo. Mas a vida que Salomão viveu, gente, tudo que ele ensinou, estava correto ou não estava? Estava ou não? Mas ele fez o que ele ensinou? O contrário. Ele dizia assim: jovem, por favor, cuidado, quando você passar por uma rua e uma mulher casada estiver na janela, fuja. Mas ele teve 1000 mulheres. Opa! Mas ele se arrependeu. Ok. Vamos ao Novo Testamento. Claro, aí vem a figura do bom ladrão. Bom ladrão que a gente fala, né? Bom, tem ladrão bom? Pois é. Por que a gente chama de bom ladrão? Porque ele se arrependeu. Mas o relato bíblico, vocês se lembram que um evangelista só relata esse diálogo. Só um evangelista. Os outros dizem assim: Jesus foi crucificado entre 2 malfeitores, entre 2 ladrões. Só um evangelista é que relata que aquele ladrão se comunicou com Jesus. Mas e se ele tivesse se comunicado só de coração a coração? Nós não saberíamos que ele estava salvo, mas ele está salvo. No Novo Testamento, outros que a gente possa dizer que não tiveram pecado nenhum registrado. Quem? Novo Testamento agora. Maria, mãe de Jesus, perfeito. Quem mais no Novo Testamento? João Batista. É meio assim, né? Hein? Não tem. É verdade, não tem. Estevão. E aí vai. Então vocês percebem que quando a gente busca na Bíblia personagens que cumpram esse versículo aqui: quem subirá ao teu santo monte? Quem é limpo de coração, este subirá. Pois bem, se a gente olhar um para o outro, a gente fica em dúvida. Se a gente olhar para nós mesmos, a coisa piora. A sabedoria oriental diz assim: todo dia, quando você vai sair de casa, se coloque diante do espelho e diga para você mesmo: olha o que você vai fazer hoje. Essa é a sabedoria oriental. Tem uma frase de efeito que diz assim: se nós olhássemos para nós mesmos, nós não saberíamos como poderíamos ser salvos. Mas se nós olharmos para Jesus, eu não posso pensar como eu posso me perder. É exatamente o inverso. Pois bem, nós temos tantas experiências na vida. Cada um tem uma experiência de vida. Eu tenho uma experiência pessoal de vida muito amarga. E se a gente parar para pensar, como é que Deus muda as situações da vida? Vocês imaginem, aqueles que não me conhecem, eu fui pastor ordenado da Igreja Adventista. Eu fui membro do Quarteto Arautos do Rei, que é o expoente máximo da música na Igreja Adventista no Brasil. Mas eu saí por minhas próprias pernas. Não que tenha saído da igreja, mas eu errei. Eu abandonei minha esposa. Eu a traí. Eu tinha 3 filhos pequenos. Eles foram morar fora do Brasil. Foi um impacto muito grande. Eu fiquei sem vê-los durante 5 anos e sem falar com eles durante 5 anos. Porque não tinha como falar com eles. Eles esqueceram o português. Porque eles foram muito pequenos para a Europa, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Alemanha, onde moraram. Mas Deus é tão misericordioso que eles lá, educados por minha ex-mulher, pela mãe deles, pelo padrasto, eles hoje são homens usados por Deus. Meu mais velho é pastor em Brasília. O meu do meio é professor de matemática e física na Alemanha. Aliás, é curioso. Ele dizia assim: paizinho, eles me chamam de paizinho, coisa de nordestino, né?
É Painho, né, na Bahia, e lá no Recife, de onde é da terra é Paizinho, né? É Painho também ou Paizinho? Painho, né? Então ele diz assim, meu do meio, Paizinho, não dá para casar com moça brasileira. Ele é alemão mesmo, ele virou alemão danado. Eu vou para a Alemanha porque está na idade de casar e não dá, não tem jeito. Brasileira fica fazendo ciúminho na gente, fazendo, né, se valorizando demais. Aí eu vou para a Alemanha, vou trabalhar numa escola alemã. Imagina, professor de matemática e física numa escola alemã. E lá eu me caso. Falei, rapaz, vai casar com um alemão? Não, paizinho, mas é assim mesmo. Pois está namorando uma brasileira. Conheceu pela internet, já está noivo. Conheceram-se durante 3 meses. 1 mês ela está na Alemanha, foi para lá aperfeiçoar o alemão e vai se casar o ano que vem com uma brasileira, está vendo? Pois é, Deus mexe os pauzinhos dele, né? E o meu mais novo, o Leonardo, que vocês todos conhecem, que bênção. Eu não mereço isso, mas Deus é quem age. É por isso que o apóstolo Paulo, ele tem uma expressão muito interessante. Ele diz que todos se extraviaram. Não há um justo, nenhum sequer, que possa dizer assim, eu sou melhor. Porque aquele fariseu que lá no templo diz assim, ah, Senhor, obrigado porque eu não sou igual aos outros evangélicos. Eu não sou igual aos outros homens. Eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu sou vegetariano, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E nariz em pé. Nem sou igual esse publicanozinho aí, ó. Não vou dizer nome de igreja nenhuma aqui não, mas eu já ouvi irmãos da igreja falar assim, não sou igual esse aí, não, eu sou melhor. E como é que diz Jesus? O publicano desceu justificado e o outro condenado. Irmãos, Salomão, inspirado por Deus no livro Eclesiastes, que eu falei, que foi o livro do arrependimento dele, lá em Eclesiastes 7, verso 20, ele diz assim, não há quem não peque. Não há quem não peque. Porque quando Jesus falou sobre a lei, ele aprofundou o espírito da lei, falando até nos pensamentos. Porque você pode não quebrar o sábado do pôr do sol ao pôr do sol, mas em pensamentos você pode quebrar o sábado. Você pode quebrar a lei em pensamentos, às vezes não em ação. E na verdade, irmãos, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, por favor, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15 e 16. Diz ele assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Olha só, que Cristo veio ao mundo para salvar os santos, é isso? Não, veio salvar os pecadores. E ele complementa como? Dos quais eu sou o principal. Vocês acham que Paulo era um pecador assim? Mas ele assim se considerava. Na verdade, no verso 16, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo, que antes era Saulo, que era o perseguidor da igreja, se tornou um monumento nas mãos de Deus. Eu queria terminar com Lamentações capítulo 3, versículo 22. Lamentações capítulo 3, versículo 22. Diz assim, eu estou no 2, por favor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Irmãos, nós seremos salvos, não porque estamos aqui guardando o sábado, não porque somos dizimistas,
Não porque cantamos, porque compomos, porque tocamos, fazemos as coisas para Deus. Isso tudo é o resultado de uma salvação, de uma graça. E é de graça. É de graça mesmo. E como resultado, nós vivemos em novidade de vida. Não é isso, Oliveira? Vivemos em novidade de vida, mas não por nossas obras próprias, não por nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus. Eu queria encerrar cantando um hino do Mário Jorge, que é um resumo da verdadeira adoração. O Mário vai dar uma palavra. Eu sei que ele vai falar, porque a gente tem uma identificação muito grande sobre isso. E é exatamente isso, esse resumo que ele faz. O hino Que Amor é Esse? É o resumo, o suprassumo, a essência do Evangelho. E é uma esperança que nós temos que guardar em nosso coração e falar disso cada vez mais. O Francisco falou. O Francisco, quando a gente sai, nós fazemos aí algumas viagens pregando juntos, e ele mete o bedelho no meu sermão, então eu meto o bedelho no sermão dele também. Ele falou aqui do publicano e do pecador. Aí me veio à mente ali, eu vou deixar uma pegadinha interessante com vocês sobre essa cena, né? Que foi uma cena real. Isso não foi uma parábola que Jesus contou, não. Isso aconteceu de fato, né, Francisco? Ele estava com os discípulos quando entraram essas duas pessoas. Então nós costumamos ver ali dois grupos de pessoas. Um grupo que é representado pelo publicano, né? Ele chega lá e fala: Pai, tem misericórdia de mim, o pecador. Então nós vemos aí um grupo de pessoas que são humildes, que reconhecem, né, que são pecadoras e que dependem da misericórdia, da graça de Deus. E aí nós vemos o segundo grupo, que é representado por quem? Pelo fariseu. Então é o que o Francisco falou aqui, é o que diz: Pai, eu te dou graças porque eu guardo o sábado, eu conheço a mensagem verdadeira, eu não como carne de porco, eu não faço isso, não faço aquilo, ou faço isso, faço aquilo. Eu não sou, sou da igreja verdadeira, eu não sou como esse aí do lado. Dois grupos de pessoas. Mas tem um terceiro grupo aí. Quem consegue enxergar um terceiro grupo aí? Tem um terceiro grupo. E eu vou dizer mais para vocês. A maioria de nós, e eu me incluo, fazemos parte desse terceiro grupo. Olha o que eu vou dizer. É o que chega e diz assim: Pai, graças te dou, porque eu não sou como esse fariseu. Isso aí. Essa reflexão é profunda, né? Isso aí vai dá para pensar o resto da vida, né? Senhor, obrigado porque eu não sou igual o fariseu. Mas que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Aqueles que souberem, por favor, cantem comigo. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou, no meio dos meus erros estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão. Oh, se eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor
que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo para morrer, para morrer. Oh, sim, eu sei que amor é esse, e vou dizer a quem quiser ouvir: levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Uma oração. Senhor, não posso compreender o grande amor que tens por mim. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou, mas me ofereces teu perdão. Senhor, não posso merecer o sacrifício teu na cruz. Sou pecador, no mal já caminhei, mas me ofereces teu perdão. Senhor, eu não mereço, Senhor, eu reconheço, tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro para sempre aqui. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, quero amar-te para sempre. Amém. Vamos levantar. Pai querido, estamos aqui na tua igreja, nesse dia de celebração, que é o sábado, e não vimos aqui pedir a tua presença, vimos agradecer, porque com certeza tu estás aqui. Te agradecemos por teres trazido aqui tantas pessoas, por estarmos revendo amigos de tantas décadas, pessoas que moram nos nossos corações e que um dia vão também morar no reino dos céus. Guarda-nos a todos nesse final de sábado, leva-nos em paz para os nossos lares. Te pedimos por Jesus. Amém. Senta um minutinho só. Só um minutinho. Eu tenho que terminar, eu tenho que só falar mais uma coisinha para vocês. Deixa eu falar mais uma coisinha, só mais uma coisinha? Só um instante. Irmãos, das histórias, Edivaldo, da Bíblia que mais me empolgam
com relação a esse tremendo amor de Deus. Existe um personagem que nós não falamos lá, quando falamos do Velho Testamento, que a gente tem certeza que não vai estar no céu. É um homem chamado Manassés. Manassés, filho do rei Ezequias, presta atenção nisso, Mário, que nasceu naquele período de graça que Deus deu a ele. Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Nesse período nasceu Manassés. Ele era para ter morrido. O profeta foi lá para dizer a ele: olha, você vai morrer, arruma sua casa, você vai morrer. Ele virou para o canto: não, Senhor, eu não quero morrer, eu quero viver mais. E Deus deu mais 15 anos para ele. Ali foi a perdição dele. Ezequias se perdeu e o povo de Israel foi dominado. Manassés se perdeu naqueles momentos. Eu sabia que você ia me dizer isso. Porque quando ele foi levado lá para o cativeiro, o que ele fez? Orou e pediu perdão a Deus. Sabe o que Manassés fez, gente? Tem alguma criança pequenininha aqui, não? Nenenzinho de colo? Tem, não? Vem cá você, por favor. Põe seu instrumento aqui um pouquinho. Sabe o que ele fez? Imagine a cena. Ele pegou o filhinho dele, nenenzinho, de menos de um mês de idade, tirou a roupinha do neném e pôs nos braços de quem? Do deus Moloque. Você não sabe o que é deus Moloque, né? Sabe não, né? Pois é esse aqui o que é deus Moloque, tá? Era uma estátua assim de bronze e ficava assim, ó, abre outro braço, assim. Isso. Eles punham fogo, era oca, né? A estátua era oca, eles punham fogo, e quando o braço estava incandescente, punha a criança ali, fazia churrasco da criança. Era assim. Infelizmente era adoração ao deus Moloque. Eu queria fazer isso com uma criancinha aqui no braço dele, para vocês sentirem, pois foi isso que ele fez. Obrigado. E quando Deus mandou Isaías para repreendê-lo, ele mandou serrar Isaías pela metade, vivo. Eu não sei se foi assim, E ele foi levado ao cativeiro. E lá no cativeiro, ele pediu perdão a Deus. Só que ele pediu perdão, Mário, e ele fez mais. Eu quero voltar ao trono. E sabe quantos anos ele reinou? 55 anos. Ele está salvo. Ele vai se encontrar no céu com seu filhinho que ele assou nos braços de Deus Moloque, e vai encontrar Isaías. Esse é o Deus que nós amamos, que Deus adoramos. Eu não podia deixar de falar isso para vocês. Nós temos um Deus que lá em Lamentações diz: é pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Vamos pensar nisso. Amém. Eu não poderia permitir que fosse concluída a programação desta manhã sem apresentar 2 agradecimentos ao nosso Deus. O primeiro, como não poderia deixar de ser, é a grande bênção que Deus concede à minha família e a mim pelo retorno da minha esposa à igreja. Amém. Amém. Os irmãos sabem, por quase 6 meses ela esteve impossibilitada de vir à igreja por razão de doença. Estava prestes a vir, aconteceu um acidente, ela fraturou a patela, teve que pôr parafusos, mas hoje ela está retornando. Então Deus é testemunha da minha gratidão por esta grande bênção. E a segunda é a bênção que Deus nos concede nesta programação, no dia de hoje. A bênção que está sendo para a Igreja de Madureira a presença desses nossos queridos irmãos. Estou fazendo esse agradecimento porque à tarde
por razão de impossibilidade, eles não estarão para realizar a programação da tarde, como foi o ano passado. Mas no próximo ano, com certeza, estarão e farão isso. Então, o nosso sincero agradecimento a cada um dos irmãos que aqui estiveram, a cada um dos anos 60, 70 e 80, né? E aos nossos queridos que aqui vieram também. Que Deus possa continuar a abençoá-los, mantê-los ao seu lado, que uma programação a mais no próximo ano esteja aqui com a presença de todos vocês e daqueles que não puderam estar presentes. Que Deus continue a usá-los, a abençoá-los, e obrigado especialmente pela mensagem que Deus nos enviou através do seu servo, o pastor. Deus o abençoe. Era essa a nossa gratidão, a nossa palavra. Amém. Amém. Amigo, não sabe